Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja, Senhor, o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas, Senhor, de todo mal, principalmente daquele mal que ainda reside dentro de nós, porque só teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Graças. Boa tarde a todos. Que a doce e divina luz do Rabi da Galileia nos envolva nesse estudos desta tarde. Estamos falando aqui diretamente de Palmas. Hoje são 20 de novembro de 2015. E estamos falando naturalmente para o mundo, vez que os nossos estudos são gravados, são filmados e, no segundo momento, divulgado à internet propriamente dita, né? Então, várias pessoas vão ter a oportunidade de ver e ver com o tempo, né? Nós temos vídeos aí, eu tenho falado até com a nossa parte, nós temos vídeo com 32 mil visualizações, aliás, até áudio. Pois bem, nosso canal está aí acima, meus irmãos. Então, muita luz e paz. Rainha Sol, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Eu solicitava que um de vocês colocasse um número de 1 a 288. Essa obrigada sua foi extraordinária, porque eu estava precisando do retorno do som. Quando a Shari colocou, eu fiz outra operação a posteriori. Por gentileza, coloca um número de 1 a 288. Eu vou abrir então. Caiu 135. E 135 é para mim mesmo até a própria Rainha Sol, né? Até a própria Rainha Sol que chegou, foi a última pessoa que chegou. É de Torres Pastorino. Se está enfermo, não se pressione. Qualquer mal ou aparência de mal é coisa passageira. A única essência eterna e real é Deus, que é todo o bem, a saúde perfeita, a felicidade integral e a alegria sem sombras. Se a doença o está experimentando, procura unir-se mentalmente a essa energia cósmica que ele penetra no organismo juntamente com o ar que respira e busque assim o revigoramento e a purificação de todas as células. Interessante, meus irmãos. Quando a gente fala pensamento positivo, pensamento altruísta, você pensar de forma a elevar ações benévolas, não só nossa a outra pessoa, se isso é válido, muito válido, muito válido. Por quê? Porque quando nós pensamos, e o pensamento ele altera o meio fluídico, e uma prece é um pensamento. Você faz uma prece, você altera o meio fluídico e, naturalmente, aqueles espíritos na sintonia vêm te socorrer ou socorrer aquela pessoa solicitada na prece. Ora, no momento em que eu jogo para dentro de mim, no momento que eu jogo para o meu interior, onde reside Deus, que é a força cósmica, conforme diz o texto, eu estou preparando o ambiente. Eu estou, de uma certa forma, liberando e harmonizando para que bons, amoráveis e virtuosos espíritos também ali atuem. Também ali atuem. Então, por isso que fala: tu serás aquilo que pensas. E, inclusive, com relação a doenças. Com relação à doença. Quando você pensa de forma
não proativa, de forma não dinâmica, de forma só pessimistamente, de forma de um pessimismo, ora, isso lhe traz doenças, lhe traz amargura, lhe traz angústia, o seu coração fica apertado e, por consequência, e num segundo momento, instala-se as doenças. Instala-se as doenças. Então, a saúde, o bem viver, o vigor físico, além da alimentação e do comportamento em geral, sobretudo, está na forma de pensar. Também o vigor físico e o espiritual basicamente entrelaçado, né? É entrelaçado. Meus irmãos, hoje vamos falar dessas leis de destruição, né? Contida no capítulo 6 do Evangelho. Vamos falar da lei de destruição, vamos procurar abordar esses flagelos destruidores, Mariana, aquela ocorrência, explosão lá no Empire State, o que ocorreu agora na Rússia, 236 aviões, essa morte lá na França, 136 pessoas, isso são flagelos destruidores. Isso são flagelos destruidores. E eu vou, de uma certa forma, não vou me ater aos questionamentos propriamente ditos, assim, questão por questão. Eu quero ver se conseguimos, nesse estudo de 1 hora, ver tudo o que está contido dentro do processo de destruição. Eu não vou, ou não vamos, porque eu acho até de uma certa forma cansativo, determinada pessoa assim me sugeriu, porque quando você lê uma questão, responde, lê, responde, ora, isso fica para um estudo mais detalhado, né? Mais detalhado. Então eu entendo, e essa sugestão eu acatei, você falar de forma abrangente, não deixando a parte intrínseca da questão, as belezas que porventura eu, no caso, vai muito aqui minha emoção, eu captei, mas não falar, assim, ler a letra fria, né? O que é isso? Não, é isso aqui, porque fui sugerido até para que não fizesse. Lei de destruição, mas por quê? Uma lei de destruição, e podemos começar por essa de Mariana, essa enchente de lama que ocorreu, quantas, até que pessoas, não morreu tantas, não tem, foram 28, parece que ainda tem 12 desaparecidas, morreu umas 5 ou 6, mas o porquê? Deus sabedor, como é um ser onisciente, ele viu que ia dizimar uma série de coisas por onde essa mar de lama passasse, como efetivamente já dizimou peixe, flora, fauna, e agora está chegando no espírito, está chegando ao mar, né? Está chegando ao mar. Mas por quê? Essa destruição é necessária? Kardec fez essa pergunta aos imortais e eles foram uníssonos em afirmar que sim, porque através da destruição que há a recuperação em seguida, e não só em termos de ambiente, como em termos de pessoa, melhora-se a vida. Explique melhor, irmão X, eu não estou entendendo. Morre-se velhos, em uma enchente, morre-se criança, passa-se, dizima tudo, acabou-se a natureza ali, que século, vamos dizer, para restabelecer, mas aonde está a beleza, onde está a virtude divina em permitir que esse mar de lama descesse sobre esses municípios, né? Esses municípios lá em Minas Gerais, chegando até Espírito Santo, que vai ater-se no mar, né? Destruindo muita coisa. Que benefício! Nós somos muito pequenos, Nando, seja bem-vindo. Nós somos muito pequenos para, de uma certa forma, dimensionar o benefício desse flagelo, desse mar de lama que desceu, acabou-se com a flora, a fauna. Quantas famílias foi destruído tudo por onde essa lama passou? Qual o benefício disso?
tem necessariamente muitos benefícios. A espiritualidade disse que um dos benefícios, primeiro, estimular a solidariedade. Estimula-se a solidariedade humana. Você vê o irmão, você vê o companheiro, você vê o vizinho ou aquele morador daquele bairro sofrendo. Ora, você já começa a envidar esforço via internet, via WhatsApp, via rádio, via televisão, mobilizar as pessoas para fazer essa ajuda. Aqui mesmo em Palmas, que é uma capital, a capital mais nova do país, hoje aqui é um bairro, vamos dizer assim, um bairro de Londrina, né? Nós temos 230 mil habitantes. Xani mora numa cidade interiorana, vamos dizer, tem 600 mil. A cidade lá é muito maior, e assim sucessivamente. Aqui, uma cidade de 230 mil habitantes, existe-se uma campanha de doação de água, e já conseguiu-se muito. Tenho certeza que em cada cidade disso aí, das de vocês, que eu não sei, você mora Rio de Janeiro, né? Eu me esqueci, me perdoa porque eu não tenho isso de cabeça. Então, cada cidade de vocês, com certeza, há processos de solidarização para a ajuda dessas pessoas que foram afetadas por esse mar de lama. Ademais, quando isso ocorre, além desse processo solidário, as empresas mantenedoras dessas reservas, dessas represas, atuam para solidificar as outras represas existentes. Ora, houve-se uma destruição, um desamparo a várias famílias, as várias casas, mais de 800 famílias, né? E no decorrer do trajeto, muito mais. Mas se a empresa não tomar atitude e não fizer modos preparativos em outra represa, o que poderá acontecer? Poderá acontecer de essa outra represa, que é maior, estourar. Ou por outra, agora teve em termos de morte, parece 5 mortes, ainda tem 12 desaparecidos. Houve-se isso agora, mas poderia ocorrer daqui a 6, 10 ou 15 anos, ao invés de provocar essa desestabilização atual, provocaria uma dimensão muito maior e afetaria mais pessoas. Então veja bem, certa feita nós estávamos estudando justamente esse capítulo, e eu ainda lembro bem, e falava, parece que é 11 de setembro de 2005, né, a Torre Gêmeas, que matou 2.400 e poucas pessoas. Eu falando lá, aí uma determinada pessoa, ele chama Josué, eu até brincava e brinco com ele é aqui de Palmas, eu falei, o homem que parou o sol, né? Ele substituiu, vamos dizer assim, Moisés na caminhada ao deserto. Então, Josué e uma pessoa simples, uma pessoa em termos de cultura simples, tudo, mas ele falou alguma coisa extraordinária que me marcou sempre. Falou, Décio, veja bem, você verificou esses 2 aviões batendo na Torre Gêmea, matou-se 2.400 pessoas. Quem poderia nos afirmar que lá na Torre Gêmea tinha alguma célula terrorista desenvolvendo algum vírus, uma bomba virológica, ou algum malefício maior que, em sendo implementado, né, seria o desastre, a destruição muito maior do que essas 2.400 pessoas. Quem sabe? Então é isso. Naquele primeiro momento, você faz uma avaliação assodada, precipitada, muito rápida. Oh, não, mas isso é injustiça. Morreu-se crianças, morreu velho, desestabilizou várias famílias.
Mas nós não podemos fazer essa avaliação. Deus não quer o mal. E se tudo é feito por Deus, se Ele permitiu esta ocorrência, é e vai ter significado positivo para a humanidade ou para as pessoas que vivem nesse local. É bem verdade que o homem, em ambos os casos que aqui relatamos, Torre Gêmea e o barro lá em Santa Mariana, que desceu pelo Rio Doce, etc., que está chegando no mar por esses 2 dias, chegará, foi uma ação humana. Mas veja bem, com relação a esses flagelos destruidores, a destruição propriamente dita, nós temos um caso aí que hoje a gente vê. Um caso que a gente vê que foi positivo no finalizar a Segunda Guerra Mundial. Hitler exterminou 6 milhões de judeus, mais 13 milhões de pessoas. Então, foi exterminado 19 milhões de pessoas. 19 milhões de espírito pôde passar a pátria espiritual, ou foi para um mundo melhor, ou talvez um orbe não tão evoluído, mas houve, em termos de ciclo, né, um novo ciclo. Com 50 anos, a Europa e o mundo evoluiu substancialmente. Descobriu... esse PVT não é meu, não, né? Descobriu-se novas vacinas, dentro da medicina, caminhou-se e evoluiu substancialmente. Gente, 19 milhões de pessoas. Então veja que os escândalos são necessários, mas ai da mão que o praticá-lo. Quem disse isso foi os 4 evangelistas, reproduzindo o que Jesus, né, falou, o que Jesus deixou de exemplo, o que Jesus, nos seus 3 anos, né, exemplificou por onde passou. Então, o escândalo é necessário. Um cidadão que entra no cinema atirando, então, pelo que você está falando, é um benefício, Odécio. Se ele entra no cinema atirando, aquele terrorista tira 4, 5, 10 vidas ou mais, joga uma bactéria química, etc., extermina dezenas de pessoas, então é um benefício. Veja bem, por a gente pensar de forma automática ali, na bucha, ou não, isso é uma injustiça divina, não poderia ter acontecido. Aquela vizinha, né? A Xanri vai ao centro sempre, Nando mexe e trabalha lá naquela esquina, na parte de informática, é uma pessoa que não atrapalha ninguém, pelo contrário, ele é uma pessoa leve, é uma pessoa que... Como ele partiu nesse... Então, ocorre que há vários benefícios, e já houve caso específico, aí as autoridades, elas vão proteger-se, as autoridades fazem de tal sorte coisas e implementa ações que impede naturalmente uma série de outros acontecimentos. Olha, o Estado Islâmico é um estado dentro lá da Síria, né? A capital Raqqa. Eles vivem substancialmente da venda do petróleo. O islamismo é uma boa religião, mas o seguir de forma extremada é extraordinariamente ruim. Então, essas pessoas, seguidores do islamismo, lá do Estado Islâmico, seguem-o de forma fanatizada. Nós temos dentro do espiritismo, dentro do catolicismo, dentro do cristianismo, de uma maneira geral, pessoas fanatizadas, aquilo que só eles querem ver. Então, essas pessoas entendem que se eu exterminar pessoas que estão
impedindo, obstaculando a evolução de Alá, a evolução do islamismo, eu estou fazendo bem. Chega ao ponto de acreditarem que, em fazendo isso, você será ungido, você será elevado e vai morar num paraíso, onde lindas garotas, lindas virgens, está à sua disposição. 7 décadas de virgem, né? 7 dezenas, 71, 76, não vem ao caso. Mas então observa que tudo tem o real fundamento de ser. Eu faço uma avaliação precipitada desta destruição. Na minha mente pequena, na minha mente tacanha, na minha mente que só vê o corpo Décio, a minha esposa, a minha amiga, o meu amigo Fernando, ligeirinho, só penso nele, e os dois moram em meu bairro. Então, é aquele negócio. Para os meus amigos, tudo. Aliás, para mim, tudo, para os meus amigos, alguma coisa, e para os adversários, os inimigos, nada. Então, eu não vejo. Eu analiso só de forma egoística, de forma que nada vai melhorar a nível de mundo. Então, a lei de destruição, nesse aspecto, ela é muito importante. Ela é muito importante. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, porque o cerca a natureza de meios de preservação e conservação. Ora, Kardec diz o seguinte, ele ficou intrigado. E a espiritualidade falando que tudo tem que ter uma razão e isso traz a evolução. Ele falou, olha, se a lei de preservação ela traz evolução, quando alguém bate a mão em meus olhos, eu fecho os olhos intuitivamente de forma defensiva, para que não ataque os meus olhos. Olha, se essas leis trazem evolução, por que Deus, na sua onisciência, não as extermina e a gente evolui? Eu não preciso delas de uma certa forma para evoluir. Elas trazem a evolução normalmente em uma região. Foi aí que a espiritualidade disse que a destruição, na nossa avaliação materialista, e vendo tão somente o mundo material e esquecendo o espiritual, vês que este é muito curto diante do material. Então nada significa. Aquele sofrimento, aquela dor, aquele distúrbio da destruição por qual eu passo, há uma série de invenções, agora no sul mesmo, ontem eu estava vendo, houve um tufão lá que destelhou umas centenas de casas, várias pessoas ficaram sem teto. Para aí, irmão X, mas parece que as coisas estão aumentando. Talvez não estão aumentando, é porque a divulgação e a informática, o processo televisivo, a parte cibernética evoluiu e a gente está tendo uma contextualização do fato mais aprazado, do fato assim, mais real e no momento do acontecimento. Muitas vezes você está sofrendo determinada dor e começa a orar, começa a rezar, começa a fazer uma oração para aquele santo ou aquele espírito protetor para que te ajude. Mas ele é sabedor que aquilo que você está passando é por tão pouco tempo que ele nem vai te ajudar naquele aspecto que você acha que é ajuda. Ajudar, sim, deixando como está. Porque você evoluirá diante da dor. Como eu vou evoluir diante da dor? Uma resignação, por exemplo, uma paciência, isso é evolução. Sim, Décio. Mas você estava falando agora mesmo do destelhamento, do tufão, de vento de 90 por hora, várias pessoas. O que tem isso de benefício? Várias pessoas gastaram tudo que tem, a chuva levou. Ora, os governantes podem muito bem tomar atitude, como têm tomado, para que não ocorra
ou debele esse mal, ou de ocorrências de futuro não venham trazer tanta maledicência, tanto desconforto. Então tudo, meus irmãos, tudo tem. Tudo tem a sua razão de ser. Então, Kardec, preocupado, e insistiu nisso aí. Mas, gente, então quer dizer que a destruição é necessário? E a espiritualidade falou, olha, é tão necessário como vem a posterior o remédio específico. Vem a posterior o remédio específico. Eu estou com uma dor de cabeça terrível, eu estou com uma virose que os médicos não descobriram. Através dessa virose do irmão X, a medicina, por não encontrar cura imediata, o que vai acontecer? Vai acontecer de haver pesquisa, estudo e formular vacina, descobrir drogas que combatem e debela essa dor e essa doença. E qual a vantagem disso? Simples. Uma vantagem extraordinária é que, quando outras pessoas, dezenas, centenas ou talvez milhares de pessoas, vão ser acometidas desse mal, e a ciência. Ora, então aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca, aquela dor terrível que causou, aquele flagelo destruidor no Décio, naquele período, ou por aquelas horas, semanas, dias, meses, foi bom para aquela região, para a humanidade em si. Então tudo tem um sentido. Esses flagelos destruidores, eles vêm para evoluir a humanidade, para fazer progredir, e progredir depressa. É o caso que nós falávamos lá da Segunda Guerra Mundial, é o caso que a gente vai ver o tanto de benefícios que tem esse mar de lama que passou aí, ou esse flagelo que aconteceu lá na França, morrendo 174 parece, e 236 que caiu do avião. Tudo isso tem os benefícios, já tá vendo os benefícios. À frente, para conseguir a melhoria da humanidade, então Deus, ele poderia fazer outros meios, Kardec pergunta, sim, que outros meios no sentido de não causar isso que, ao nosso ver, é um desgaste extraordinário. Pode e os emprega a todo dia, responde a espiritualidade, e os emprega a todo dia. Nós é que não vemos, nós é que não sentimos. A espiritualidade coloca aqui, ora, conforme temos dito, a vida do corpo é bem pouca coisa em termos de tempo, e nós falávamos anteriormente. Pouca coisa Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Então aquilo que nós estamos sofrendo em decorrência de um flagelo destruidor é, na verdade, um benefício muito grande. Um benefício que vamos ter a longo prazo. E não só eu, você, a humanidade. Então, oxalá, Deus permite que há o flagelo, Deus permite a destruição, mas dá em contrapartida e de imediato o remédio debelador desse mal. O remédio debelador desse mal, através do progresso do espírito. E quanto mais há o progresso espiritual, tanto menos esses espíritos vão ter necessidade da destruição. Kardec ainda pergunta se o flagelo ele tem alguma utilidade sob o ponto de vista físico, Tem, e muitos mudam a condição,
Muda-se a condição de ser, de permanecer, de agir, mudando também a própria região. A própria região. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com os mais aflitos necessidade? Então a espiritualidade responde que, na verdade, são, vamos dizer assim, muletas, são subsídios, são benesses que temos para progredirmos e evitarmos males maiores, não só para nós, para os nossos e da própria região. E da própria região, como esses casos que está acontecendo essa semana, na semana passada, agora aconteceu lá no sul, destelhamento, etc. Então, a destruição, ela é necessária. A destruição é necessária. Relativamente, a guerra, de uma certa forma, que provoca uma destruição, existe benefício? Uma guerra tem benefício? Matar, o extorquir? Tem. E nós falávamos agora mesmo a respeito da Segunda Guerra Mundial, que houve uma destruição, no entanto, houve uma evolução extraordinária. Pegamos tão somente Japão. Japão foi literalmente destruído, 2 bombas atômicas, tudo, até hoje ainda tem resquícios desse mal nefando, né? Mas Japão, em 50 anos, evoluiu uma coisa extraordinária. Até poucos meses atrás, ele era a segunda potência, Estados Unidos e Japão, depois China. Hoje, em termos de economia, etc., China, e veja que Japão, os japoneses moram numa ilha, não tem água doce, tudo, matéria-prima precisa de importar. Então veja o que esse pessoal evoluiu. Através de quê? De uma destruição, de uma guerra. E Kardec, lá à frente, ele diz relativamente à guerra que, perguntando o porquê da guerra, e a espiritualidade falou-se que é a predominância dos bárbaros, das pessoas menos evoluídas, das pessoas embrutecidas. Quanto mais embrutecido ou involuído, não existe esse adjetivo, né? Ele é mais voltado à guerra. Para aí, eu não concordo, não. Irmão X, eu não concordo. Um país soberanamente evoluído, todos os Estados Unidos, e ele participa de guerra e está envolvido em uma série de guerras do Oriente Médio, guerras religiosas, etc, etc. E, no entanto, os Estados Unidos é evoluído. Nós somos sabedores. E Emmanuel, através de Chico Xavier, explicou-nos isso de uma forma muito prática e sóbria. Ele disse que a evolução, ela é como um pássaro de 2 asas. Uma asa da ciência e outra asa da moral. Uma asa da ciência e outra asa da moral. Você precisa evoluir ambas para se tornar um espírito evoluído. Ambas têm que evoluir de uma certa forma igual, porque o que vai acontecer? Você pode, naturalmente, nesse processo reencarnatório, nessa existência, nessa encarnação atual, evoluir muito a parte ciência, a parte científica, mas, por outro lado, ficar também um pouco na inércia a parte moral. Então esse pássaro não vai voar. Então, nesse caso específico, no país que relatamos outrora, tem uma evolução científica muito grande. E como é que está a parte moral? Eu peguei só exemplo, né? Então, eu posso ser muito bem um cientista, fazer um bem extraordinário à sociedade, à humanidade, inclusive, mas em termos de humildade, em termos de moral, em termos espiritual, eu ser uma negação.
Então, quando equilibrar-se ciência e evolução, quando equilibrar-se ciência e moral, aí eu estou evoluindo. Eu estou, de uma certa forma, evoluindo. E é o que conta, né? Posso, nessa encarnação, evoluir, por outro lado, moralmente. E o que é preferível? Você ter uma evolução moral ou uma evolução científica, no que refere à ciência? O que é preferível? Todas duas existe preferência. Toda a preferência de ambas, porquanto não atingimos a espiritualidade superior, que ainda vamos lá um dia estar, se não desenvolvermos ambas. Vamos ser ainda médico, dentista, odontólogo, vamos ser engenheiro, vamos trabalhar na parte química, etc. Vamos saber isso tudo. Como vamos ser um Gandhi, vamos ser uma Maria de Calcutá, um Chico, em termos morais. Porque um dia seremos Jesus. Não se iluda. E não porque queiramos ou queremos, mas porque a divina providência assim nos remeteu a nível evolutivo, ou em nível evolutivo. Então, a guerra, à medida que as pessoas evoluem, não há necessidade mais de guerra. E, relativamente à guerra, lá pergunta-se aquele soldado, ele matando, ele exterminando vida, ele é culpado? Ele o fazendo, obedecendo uma ordem superior, ele não é culpado. Ele não. Mas, por outro lado, eu estou num pelotão. Nós, 5 ou 6 ou 10 pessoas, tornamos 3 inimigos. E nós, por nossa deliberação, matamos esses soldados. Colocamos, igual fazia na Segunda Guerra, aqueles queijos endurecidos, cortados em triângulo, colocava na boca e com o pé do fuzil batia no queijo, assim arrebentando a boca, o cidadão ia a óbito. Isso é pecado? Perfeitamente. Aí você tirou conscientemente a vida. Mas tudo a espiritualidade disse que é avaliado, que é mensurado, que é aplicado à lei de causa e efeito, segundo a sua imaginação, segundo aquilo que você pensa, né? Segundo a sua intenção. Porque mais vale, né, o fundo do que a forma. Esses soldados mesmo lá do Islã, do Estado Islâmico, né, que fazem esse despropósito todo, que cria esse mar de destruição, etc., eles são menos penalizados do que nós se cometêssemos tais atrocidades. Como, irmão X? Eu não estou entendendo. Sim, eles têm uma penalidade maior porque o conhecimento deles não é o nosso conhecimento. Uma semente, disse Kardec, uma semente tem latente em seu interior o perfume de uma rosa que vai gastar 5, 6 meses, 1 ano ou 2 a crescer, florescer, dar frutos e florir, né? Então, mas mesmo assim, a semente contém o perfume. Ora, eu tenho latentemente em mim, ou nós temos, as benesses que são necessárias para o desenvolvimento do espírito superior, para o desenvolvimento de um espírito mais elevado. Está onde? Está dentro de mim, está ínsito, está dentro do meu interior. Então, nós todos temos. O fato de hoje eu estar claudicando, caminhando com dificuldade, mancando, vamos dizer assim, não é motivo para Rainha Sol, que já avançou muito, está lá à frente, me criticar
me segregar, deixar eu de lado, porque eu sou um irmão dela. Eu tenho isso tudo dentro de mim, está latente e vai florescer. Então, por isso que é aquela história do perdão. Eu separei-me, eu casado com Chari, separei-me, mas por que eu preciso gostar dela? E, inclusive, perdoá-la? Ela me fez atrocidade, me fez um mar de destruição, segundo a minha visão, muito grande. Mas eu tenho que gostar dela e, de uma certa forma, perdoá-la, porque ela tem, de forma latente, o bem que ainda irá praticar. Como assim, irmão X? Como assim? Não estou entendendo. Ela não será, não vai ser um espírito perfeito? Ela não vai ser, e para ser um espírito perfeito, ela não tem que ser um Chico, uma Dulce, e assim sucessivamente? Então ela será. Então, se eu não fazer as coisas pelo que ela é hoje, eu estou segregando, eu estou separando. Mas é uma irmã que me traiu, inclusive via adultério, mas eu vou perdoá-la porque, não só pelo que ela era, que quando eu casei com ela eu a tinha e nós nos amávamos, como ela vai ser, essa cacofonia como ela, como a mesma ainda vai ser um extraordinário espírito a posteriori. Vocês entenderam? Assassinato, que também é uma destruição. É um pecado, é um despropósito, é uma destruição em termos e aos olhos de Deus. Esses olhos é uma metáfora, né? A espiritualidade respondeu sem dúvida alguma. Quem assassina está tirando uma vida. Se está tirando uma vida, ele não a deu. Quem concedeu foi Deus, só Deus pode tirar. Mas o fato de Deus tirar, não é que está assim especificado, não. Olha, o irmão X, a Catinha, vai morrer através de um deslizamento de uma terra, tal época, tanto. Não existe o destino dessa forma. E se nós olharmos nesse mesmo livro, na questão 851, que fica como lição de casa a gente olhar, 851, lá diz o seguinte: destino como fatalidade, ou seja, vai ter que acontecer isso, aquela mar de enchente vai chegar ali, ou aquela serra vai despencar, vai cair em cima da casa da Catinha. Não. Ou ela vai ter que entrar no avião, vai cair. Porque se isso ocorresse, eu estaria o quê? Sancionando o destino. E o destino, nessa forma, não existe. Há a ocorrência destrutiva, a ocorrência destruidora. Por quê? Houve, no caso desse mar de lamas, que foi o objeto do início do nosso estudo, foi de uma represa mal construída, ou de uma represa que não foi adequadamente feita os devidos reparos nos tempos certos, etc, né? E culminou com a morte. Mas Catinha, e me permita a Catinha pegá-la como exemplo, ela foi para a beira do Rio Doce, ela foi para a beira morar naquela cidade lá que eu me esqueci agora o nome, porque por livre-arbítrio da mesma. Ela entrou no avião, ela poderia ter adiado. Então, o destino como fatalismo não existe. Existe, e a espiritualidade é clara, falar-se de destino, tão somente um destino que nós temos. Qual, irmão X? Qual? Você falou agora mesmo que não tem destino, agora você fala que nós temos um destino? Um destino. Sermos espíritos felizes. E repito, não porque queremos ou queremos. Vamos ser, porque somos filhos de Deus e o mesmo assim quer. Com relação à crueldade, e existe uma série de crueldade praticada por outrem. Pode essa crueldade ter um benefício? Certa vez eu lendo um livro, e lá o espírito relatava, e eu não me recordo, meus irmãos, mas o assunto é pertinente. Eu lendo o livro, o espírito relatava que
ele era médico. Ele atuava num determinado campo da alopatia. E ele estava na reticidade, planejando com os bons e amoráveis espíritos, os nossos espíritos direcionadores e planificadores da nova reencarnação. Ele falou assim: olha, eu quero voltar como um oftalmologista, porque eu quero Davi operar, fazer isso, transplante de córnea, Aí a espiritualidade chegou para ele e disse: olha, você foi um extraordinário médico na encarnação passada, mas vamos fazer o seguinte, você precisa de uma experiência como cego. Você topa ficar uns 28, 29 anos lá, morrer aos 28, 29, cumprir essa missão, porque quando você voltar como oftalmologista, você tem condição de dizimar e desenvolver melhor essa. E aí aconteceu dele encarnar e houve uma crueldade lá, de uma briga e tudo. E aquela crueldade permitiu que ele ficasse cego. Ele ficou cego e deu cumprimento àquilo que ele planejou. Para aí, então houve destino. Ou por outra, aquele cidadão que contribuiu para ele ficar cego, contribuindo com um desígnio de Deus, então vamos elogiar. A mão que fez escândalo, então está correta. Longe disso. O escândalo é necessário, ou os escândalos são necessários, mas ai daqueles que o praticarem. Ai daqueles que o praticarem. Meus irmãos, em síntese, o que nós tínhamos preparado era isso, ficou fora dos nossos estudos o duelo e pena de morte, que da próxima vez que dar uma sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, não vamos falar só de duelo e pena de morte. Então, eu tenho proposto os estudos desta forma, não ler literalmente ou de forma socrática, né? Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Se o grupo achar que devemos mudar, não tem problema. Mas isso foi uma sugestão. Eu quero agradecer. Suspende a mão ou você fazer o fechamento ou indicar uma pessoa que o faça. Como sempre, eu quero agradecer toda a espiritualidade que deu-nos a sustentação. Sem dúvida alguma, sustentação essa através de inspiração, de intuição, lembrando de casos específicos e aqui relatando. E, em relatando certos casos, a gente sedimenta aquela exemplificação que a gente está dando no momento. Então, eu quero agradecer os irmãos, os espíritos encarnados e esses espíritos que aqui tiveram. Então, eu vos abraço de coração e um beijo sincero a todos. Abraços de várias voltas. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Paz. Sim, na próxima quarta-feira, qual livro que vamos estudar? O livro seguinte é o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, né? Que Kardec o fez ou elaborou para responder 600 questões que tinham. Mas tudo bem, é com você, Xani. Muita luz e paz a todos. Então, assim, agradecidos, Senhor Jesus, Mestre querido, nosso exemplo, nós encerramos mais uma tarde de encontro, de confraternização, de solidariedade e de estudos. E aqui nós retornaremos na próxima quarta-feira. Intua-nos sempre, né, a fazermos aos outros e a tudo e a todos, né, no universo, aquilo que nós desejamos que seja feito para nós. Obrigada, Mestre Jesus, espiritualidade querida, amiga e companheira, que nunca nos abandona, por mais esta oportunidade.
Obrigada, meus queridos, Fernando, Irmão X, Glaube, Ligeiro, Rainha, Nando, Catinha. Então, nós sempre estamos aqui, como vocês já sabem, toda quarta e toda sexta-feira.